Time chileno chamando o Atlético Mineiro de sem vergonha. Tem as últimas mercado, bastidores, finanças e um destaque na Copinha, que é alvo de vários clubes brasileiros. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero falar agora sobre o Galo e uma cobrança, mais uma, de um dirigente de um clube da América do Sul, cobrança pesada contra o Atlético Mineiro, que virou SAF, tem donos extremamente ricos, mas segue passando vergonha. Dá uma olhada no que disse o presidente do Palestino em relação à possibilidade de o Atlético comprar nos próximos dias Lucas Assad, outro jogador do futebol chileno, que pertence à Universidade do Chile, abre aspas. O Atlético não pagou nenhum único dólar pela compra de Ivan Román. Ou seja, tem o Román jogando de graça. Não pagaram nenhuma das parcelas e agora aparecem comprando um outro jogador chileno por 5 milhões de dólares. É um atrevimento. Nunca pensamos que um clube do porte do Atlético fosse tão sem vergonha. Declaração fortíssima de Jorge Weah, que é o nome do presidente do Palestino. A cobrança se dá pelo Ivan Román, zagueiro que tem atuado no Atlético, ainda não conseguiu se destacar. O Galo soltou uma nota para os setoristas afirmando que existem tratativas para regularizar as pendências com o Palestino. Nessa mesma nota, o Atlético criticou o Palestino, dizendo, abre aspas, a tentativa de vincular uma situação a outra é infundada e maldosa e não corresponde à realidade dos fatos. Desculpa, mas se você deve, compra o jogador e não paga, o problema está no Palestino. Gostaria que os torcedores do Atlético respondessem e me ajudassem a entender essa situação, beleza? Informação exclusiva sobre a Copa São Paulo de Juniores, dos torneios que mais revelam atletas no futebol brasileiro, e tem um centroavante que tem chamado a atenção de times do Brasil e do exterior. Eu me refiro a Henrico, centroavante de 19 anos de idade, ele pertence ao Ibrachina, e na fase de grupos marcou um gol e deu 2 assistências. O time dele passou de fase com a primeira colocação do grupo depois de 2 vitórias e 1 empate. Pois bem, o Henrico foi alvo de sondagens do Palmeiras, do Vitória, de um time da Ucrânia e de outros 3 clubes que não foram revelados. O João Paulo Sampaio, gerente das categorias de base do Palmeiras, chegou a assistir a uma das partidas do Ibrachina em loco, time que joga na região da Moca, aqui em São Paulo. Só para completar, sobre o Henrico, contratado 4 meses atrás, e logo de cara, num torneio preparatório para a Copa São Paulo Juniores, ele deixou excelente impressão, tendo sido artilheiro do torneio que o Ibrachina foi campeão. Para completar, registrar que os primeiros jogos da segunda fase aconteceram nessa segunda-feira. O Vasco foi eliminado pelo Botafogo de São Paulo, derrota por 1-0. Cruzeiro despachou meia-noite. O Grêmio conseguiu se classificar diante do Atlético da Bahia, enquanto o Bahia, nos pênaltis, perdeu para o Atlético do Piauí. Já vou perguntar a vocês, já nesse primeiro bloco, nessa primeira participação, primeiro você, ô Marquinhos, o que você achou da estreia do Atlético no Campeonato Estadual? Como é que você percebe esse primeiro passo da temporada? Eu achei tudo dentro de um padrão, sabe, o Cirilo? Pô, 10 dias de treinamento, ou menos disso, 8 dias. Eu acho isso, Fabrício, uma covardia, cara. Demais. Para preparação para uma temporada completa, depois de uma semana os caras terem que se expor para um jogo valendo 3 pontos. Em pleno 2026, né, Marcos? Eu acho, aqui é Brasil, né, cara? Calendário muito, muito ruim, né? O calendário jamais é pensando no bem-estar do atleta ou no jogo em si. Atleta bem preparado é garantia de um jogo bom. Na nossa época, a gente chegou a treinar o quê? Lá no Paulista, por exemplo, era 2 semanas, pelo menos. No mínimo 2 semanas, é. E aí teve aquela revolta do sindicato, tudo, conseguiram mudar tudo. E aí hoje, 2026, volta essa confusão. Cara, você traça um paralelo com o futebol europeu, o japonês, o asiático que a gente jogou, né? Fabrício, pô, você fica ali treinando 3 semanas, 1 mês, né, pro seu primeiro jogo oficial. Eu imagino até que pros caras lá no Atlético, ou um desenho de pré-temporada, Cirilo, para você ter conhecimento, depois de 1 semana de treinamento, qual que é a ideia? É você abrir o campo, pros caras correrem num espaço maior. Daqui a pouco é um coletivo. Daqui a pouco é um jogo-treino. Mas aqui, cara, depois de 1 semana, um jogo oficial. E acho que diante disso, dessa explanação, os caras jogaram até relativamente bem. Achei uma mistura legal que o São Paulo trouxe para a partida de juventude
e experiência. É legal nessa hora você botar um jovem do lado de um cara já mais rodado, já mais vivido dentro da bola, e acho que dentro desse formato os garotos foram muito bem, né? Não comprometeram, jogaram com segurança, fizeram um bom jogo. Um destaque individual, achei que o Isaac fez uma boa partida, ele tem um bom passe na vertical, né? E para mim ontem o melhor deles, o Renier, que me lembrou, eu te falo com sinceridade, o Renier do seu início lá no Flamengo. Aquele cara ponta de lança que pega a bola do meio de campo para fazer 1-2, né? Chamar o centroavante para essa bola, para pifar ele na cara do gol. Ele fez isso, e se for mais desse Renier ao longo da temporada, eu acho que o Atlético ganha um reforço interno. Um cara que chegou ano passado, não jogou, não teve sequência, e quando precisou, não jogou bem, não colaborou, e já na sua estreia do Campeonato Mineiro, embora ainda muito longe, né, Cirilo? Da forma física, da forma técnica, que ela vai acontecer de uma forma gradativa, até imagino. E está aqui o Fabrício, que jogou também profissionalmente, vai mentir como eu aqui. Eu jogava bem, Fabrício, só lá para a 6ª, 7ª rodada. Mas é isso, é a hora de pegar o ritmo. Cara, o pessoal não tem noção como essas 2 primeiras semanas de treinamento, cara. Nossa, a perna fica muito pesada, cara. É desgastante demais, é difícil. A gente quer fazer as coisas não acontecem do jeito que é. E o adversário treinando há mais de mês, né? E os caras treinando. Então, o Cruzeiro, por exemplo, foi nítido, assim, a superioridade física do adversário, sabe? Então, o Cirilo, o Fabrício e o João, que chegou aqui agora conosco, né? Nessa hora é muita paciência, cara. Não dá para cobrar, poxa, vamos lá, vamos dar a vida, correr os 2 tempos intenso, porque vale 3 pontos. É muito normal, num segundo tempo, o jogo fica mais físico, fica até mais chato, porque a qualidade técnica, obviamente, ela vai num declínio dentro da própria partida, né? Porque, inevitavelmente, a perna pesa, cara. E a perna pesa, é difícil, cara. Aqui tá um exemplo bacana do Fabrício também. Eu jogava bem só lá na 6ª, 7ª rodada. Então, muita calma e paciência nessa hora, João. João Vitor Xavier, boa noite, tudo bem? Boa noite, eu tô ouvindo aqui, tô lembrando de uma história que eu ouvi uma vez de um colega de vocês de profissão, de um jogador, que numa entrevista coletiva ele falou o seguinte, vocês que não são atletas, sabe aquilo que vocês sentem no primeiro dia que vocês vão na academia? Que na hora que você sai da academia, o músculo tá todo duro, o corpo tá todo travado, você tem que tomar remédio à noite. É isso que o jogador profissional, que o atleta profissional sente no primeiro mês, quando ele tá voltando ali das férias. E isso vai melhorando a cada dia, como melhora a performance de um amador também a cada dia quando ele vai na academia. Então, acho que talvez este seja um bom paralelo. Nós que não somos atletas, eu inclusive estou precisando fazer isso, que é voltar a ir a uma academia, Cirilo. É aquele sentimento, todo mundo aí já fez exercício alguma vez. É aquele primeiro dia. É o dia quando você chega em casa à noite, sua perna parece que virou um pedaço de pedra, as costas estão doendo, você tem que tomar remédio, vai lá na drogaria Araújo e compra um anti-inflamatório. Não dorme direito. Doendo, cara. Não dorme de cansado. Mas isso acontece com esses caras também. Apesar do nível físico ser muito superior ao nosso, o nível de exigência que eles têm num período de preparação também é muito. E aí, na boa, Cirilo, eu tenho batido muito nessa tecla, cara. Torcedor de futebol precisa voltar para a racionalidade. Se o Atlético tivesse vencido, não mudava nada. Se o Cruzeiro tivesse vencido, não mudava nada. Perdendo e empatando também não muda. Gente, a gente precisa de mais racionalidade no futebol. É um início de temporada. Tá certo de utilizar o máximo que puder de jogadores jovens. Ganhar o Campeonato Mineiro ou perder o Campeonato Mineiro não muda nem a história do Atlético, nem a história do Cruzeiro. O objetivo do Cruzeiro esse ano, para mim, está muito claro. Copa Libertadores e Campeonato Brasileiro. E acho que num segundo nível, Copa do Brasil. E o objetivo do Atlético é a mesma coisa. Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e no segundo nível, Copa Sul-Americana. E ponto. Tem que preocupar com isso, né? E ter paz para poder desenvolver isso. Que por causa de 2 ou 3 ou 4 resultados ruins num campeonato estadual, o próprio torcedor, uma parcela, eu sempre gosto de destacar isso, é uma parcela da torcida, que tem piorado com o advento das redes sociais, que não atrapalha o ano dos clubes, né? Porque daqui a pouco já tem técnico aí sendo questionado com 3, 4 jogos. Isso é absolutamente irracional, na minha opinião. Daqui a pouco você perde, Marcos, um talento porque não teve paciência com o menino por causa de um jogo de campeonato mineiro que não vale... Do ponto de vista de análise de longo prazo, gente, não vale resultado esportivo, né?
Eu, Fabrício, eu preocupo zero mesmo com o resultado de começo de estadual, a não ser que você tome 10-0 para um time do interior, né? Pera aí, aí não. Aí já Agora, meu é amigo, demais. tô nem aí se ganhou, se perdeu, se empatou nesse momento. Acho que o principal é desenvolvimento de atleta nesse momento e a adequação, porque ainda mais nesse ano, nós temos já daqui 18 dias, não menos, 16 dias, o começo de uma Série A do Campeonato Brasileiro. Não, tá louco. E assim, eu vejo eu tô acompanhando essas críticas, é o pessoal mais da rede social, essas coisas, enfim. Quem tava lá no estádio mesmo, na arquibancada, inclusive eu tava lá, a gente aplaudia os meninos no final do jogo, sabe? A gente viu, a gente entende que é diferente, mas geralmente torcedor de verdade, geralmente né, é os que não vão. É os que não vão, que aí entende tudo, que vai pra porta do que não CT, vai lá apoiar. Né? Que não paga ingresso e que vai pra porta do CT encher a paciência de quem tá trabalhando. Eu nunca concordei, Fabrício. Vocês viveram lá dentro, a visão de vocês é absolutamente diferente. Eu não consigo aceitar, com todo respeito, essa história de um profissional de futebol ter que dar satisfação para torcedor do futebol dentro do seu ambiente de trabalho. Eu acho inaceitável. Inaceitável. O torcedor, se ele quer se manifestar e tem esse direito, para mim é na arquibancada. Vai lá, paga o ingresso, ajuda o seu clube, e aí você vai, você xinga, você pede a cabeça do técnico, do presidente. Agora, meu amigo, o ambiente de trabalho é um lugar, para mim, sagrado. É como alguém ir querer vaiar o médico dentro de um consultório, de um ambulatório. O farmacêutico na hora dele dar a injeção. Peraí, pô, não dá pra aceitar esse tipo de coisa no futebol mais, gente, na boa. Não, e assim, 7 dias de treinamento, a gente falou um pouco antes, né? E assim, e fator novo também, né? Diferente, por exemplo, do Atlético Mineiro, o treinador chegou agora. Então, conhece os jogadores de treino, dia de treino. É diferente. É diferente você conhecer já os meninos no jogo, entendeu? Ali, ó, tá. Como é que é? Não. Deixa aí. Não... Nós estamos em Minas Gerais, né? Tá sendo redundante. Só fala o que você falou aí, traíra. Fala o que você falou. Não pode, nesse horário não pode falar. Fala o que você falou. Você pode. Impublicáveis as palavras. Ele virou ali e falou assim, Atlético Mineiro não. mascote é você, irmão, eu não. Você é íntimo. Atlético, muito íntimo. Fala só Atlético, tá bom. Agora, assim, a gente precisa ter gente, o Leonardo Jardim chegou, a gente tem, assim, às vezes, uma paciência maior com o estrangeiro. O cara chegou em fevereiro, ele foi dar conta lá em abril no jogo contra o São Paulo, melhorou o time, fez umas mudanças, enfim. Cara, quase 3 meses de trabalho. Aqui a gente tem que ter paciência também, cara. Não é porque o treinador é brasileiro. O cara chegou agora, tá conhecendo o elenco, não tá nem tendo a oportunidade de colocar os titulares, entendeu? A gente tem que ter um pouco de paciência também, torcer pra coisa andar, sabe? Aí outra coisa, é controle de carga. Pra zagueiro, o Cruzeiro ainda teve um ou outro contratempo na partida de lesão. Num jogo como esse, depois de uma semana de treinamento, Ciro, você tem que comemorar de sair inteiro, de não estar entregue ao departamento médico, que é muito comum, cara. As lesões musculares nesse início de temporada. Então eu tenho certeza que lá dentro da Cidade do Galo não está comemorando o resultado, não. Está comemorando os atletas terminarem a partida 100% saudáveis e pronto para dar continuidade na pré-temporada. Porque é pré-temporada ainda, gente. É pré-temporada, exatamente.